Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou de volta, sou eu, professor Emerson, para fazermos o quê? Trabalharmos literatura que a gente tanto ama. E é claro que, eu vou fazer um convite para vocês, para cada vez mais vocês fazerem a leitura de textos literários, para vocês mergulharem nessas histórias literárias e, claro, relembrar aquilo também que nós já trabalhamos durante as aulas. Estão lembrados que nós trabalhamos sobre as memórias? Que nós falamos bastante sobre as memórias? Por isso, eu tenho uma pergunta para vocês. Você é de que época? Qual época você é? Mais ou menos aí. Em que década você nasceu? Será que você conhece esses objetos que eu vou mostrar para você? Preste bem atenção. Olha lá. O que nós temos? Nós temos uma câmera fotográfica. Nossa, professor, mas isso é antigo. Sim, isso é bem antigo. Por quê? Porque nós estamos revivendo algumas memórias. E essa outra imagem, será que você sabe qual é? Olha só. Será que você conhece? Será que você tem esse objeto na sua casa? Há muito tempo, para quem não conhece o objeto, há muito tempo, esses monóculos, dentro deles, tem uma foto bem pequenininha. Você coloca o monóculo no seu olho para você ver a foto estendida, uma foto maior. Então é bem bacana, esse é um objeto bem antigo. Muita gente tem esses objetos em casa porque, afinal, eles guardam também nas fotos as memórias que eles viveram. E trouxe mais para vocês. E esse? Conhece esse objeto? Já viu esse objeto em algum lugar? Já utilizou esse objeto para alguma coisa? E você? Você que não conhece esse objeto, você consegue imaginar para que ele serve? Será que você consegue ver o que nós temos aqui? Olha só, nós temos um moedor de café. Lá na minha época chamava-se moinho de café mesmo, mas é um moedor de café. Como que ele funciona, professor? É bem simples. Você colocava o grão em cima, na parte superior, girava a manivela e o café saía em pó e ficava armazenado aqui nesse recipiente. Então, isso foi muito utilizado, muita gente teve esse objeto, muita gente ainda tem. Claro que, o que aconteceu? Ainda existem os moedores de café, mas eles evoluíram e muito, né? Então, ou eles já são elétricos, você não precisa ali ficar girando a manivela. E outro objeto, será que você conhece? Esse também é bem conhecido, foi muito utilizado. E ele é o que parecido ali com o nosso moedor de café, temos inclusive a manivela, mas ele é um moedor de carne. Isso, você fazia o quê? Moía carne na sua própria casa, comprava carne em pedaços e moía carne na sua própria casa. O último objeto que eu trago para vocês, eu tenho certeza que indiferente da época que você é, indiferente da década que você nasceu, você vai conhecê-lo. Olha só, esse objeto, a máquina de escrever, a máquina de datilografia. Muita gente teve que fazer curso de datilografia, depois foi substituído lá, a evolução, foi substituído pelos computadores. Muitos escritores, eles continuam escrevendo os textos na máquina de datilografia, para reviver, para continuar carregando aquela memória de quando eles começaram a escrever. Interessante, né? Reviveram aí algumas coisas? Gostaram? Se você não conhecia o objeto, gostou de saber que esse objeto existiu? Será que você foi daquelas pessoas que pensou assim, nossa, que coisa antiga, hoje em dia é totalmente diferente? Sim, hoje em dia é totalmente diferente, mas para nós chegarmos aqui, muita coisa teve que acontecer. Por isso, eu vou convidar vocês para nós assistirmos a um curta-metragem sobre uma época muito antiga. Mais antiga do que essa que nós estamos falando. Então, convido vocês para nós assistirmos ao vídeo.
Então, gostaram do curta-metragem? Perceberam ali aquela quebra de expectativa que aconteceu? Porque quando nós imaginamos que eles estão ali atrás do coelho para se alimentar do coelho, eles fazem o quê? Utilizam o coelho para achar as cenouras. Então, olha que bacana essa questão ali do trabalho em conjunto, que o trabalho em conjunto depois, até mesmo o coelho saiu-se bem ali com uma cenoura enorme. Então, isso é bem interessante a gente pensar nesse curta sobre essas questões. E viram essa época bem antiga, que eles tinham que ali caçar realmente, ainda aprendendo ali a se alimentar, né? Então, é bem interessante esse vídeo porque traz essa ideia do trabalho em conjunto, ali, lá na época das cavernas. Então, você já parou para pensar que todos os objetos que conhecemos tiveram que ser inventados? Porque vamos voltar ali, pensar no nosso curta. O que eles fizeram? Eles utilizaram um coelho, né, para fazer o quê? Para procurar. Então é como se aquilo fosse um objeto novo. Achou-se uma outra utilidade. Então, você já parou para pensar? O que aconteceria, né? Esses objetos todos, alguém teve que inventar. Quem foram, será, essas pessoas que inventaram? Você é uma pessoa criativa? Você já inventou alguma coisa? Algum objeto? Você já pensou sobre, eu poderia inventar tal coisa? E se você pudesse realmente inventar alguma coisa nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Abra sua mente. Pense. O que você inventaria? O que você acha que está faltando, que poderia ser inventado? É bem gostoso nós pensarmos nestas situações. E será que a gente consegue encontrar um objeto ou alguma coisa que ainda não foi inventado?
É interessante nós pensarmos a esse respeito. E você já pensou sobre como seria a vida, a nossa vida? Como seria a minha vida? Como seria a sua vida se alguns objetos não existissem? Já parou para pensar? Como que você lidaria com o seu dia a dia se algum objeto que você usa muito não tivesse sido inventado? Se aquele objeto não existisse? O que você ia fazer? Como que você ia alterar? Como que você ia manusear alguma coisa? Né? Lá bem antigamente, quando as pessoas, por exemplo, não tinham máquina de lavar roupa. Muitas pessoas lavavam no tanque, mas muito antes disso, elas lavavam roupa no rio. Olha só, pensem sobre isso, sobre essa questão. E se essa máquina não existisse? Né? Ou um outro objeto que você usa muito não existisse? Como que seria a sua vida? Seria mais fácil? Seria mais difícil? É uma questão interessante para a gente analisar, para a gente perceber, às vezes, até se aquele objeto realmente é necessário. Então é interessante nós fazermos essa questão. Mas, professor, lá no início, se eu estou bem lembrado, o senhor disse para nós que ia trabalhar o quê? Literatura. E até agora você só está falando de objetos, de coisas antigas. Mas é claro. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês, olha só, uma autora que vamos conhecer, ela não inventou a roda. Ela não inventou a roda, ela não inventou a escrita, certo? Mas ela cria histórias que nos fazem refletir sobre muitas coisas. Por isso que desde o início nós estamos refletindo, pensando, reativando as nossas memórias. E afinal, será que só por essa bruxinha que está embaixo, será que você já sabe qual é a autora que nós estamos falando? Será que você conhece? Será que você já leu alguma coisa dela? Olha só, nós vamos falar da autora brasileira Eva Furnari, nascida no ano de 1948. Então, Eva Furnari é escritora e ilustradora de obras infantis e infanto-juvenis. Nascida na Itália, veio para o Brasil junto com sua família quando tinha 2 anos de idade. A autora também é arquiteta. Pensem que interessante. Além de ela escrever, ela faz o quê? Ela ilustra. E ela ilustra os próprios livros. Isso não é bacana? Trouxe para vocês algumas obras desta autora, para vocês conhecerem. E eu tenho aqui comigo muitas obras dela. Muitas obras. São obras maravilhosas que trazem o quê? Nós temos, olha só, nós temos as ilustrações. Então, são textos muito bons para nós fazermos a leitura e também observar e apreciar as ilustrações, porque a Eva Furnari faz tudo com muito, muito amor. E você consegue perceber esse amor não somente no texto, mas também você consegue perceber nas ilustrações que ela faz. Todos os livros que ela trabalha, ela coloca ali muito amor. Então é como se fosse a receita da autora para fazer um livro. Primeira coisa que precisa é do ingrediente, o amor. E ela faz isso muito bem. Então, essa autora, Eva Furnari, ela é bem conhecida. Tem a bruxinha, porque ela também é conhecida como escritora bruxinha, porque nós temos alguns livros dela que falam de bruxinhas. Então, por isso, ela tem aí esse pseudônimo, também conhecido como a escritora bruxinha. Interessante, né? Ficaram curiosos para saber o que nós vamos ler dessa autora brasileira? E já que eu falei, né, traz ali o amor, será que a gente vai conseguir perceber esse amor naquilo que ela diz? Nosso passeio de hoje será em um conto criado pela autora. Mas afinal, o que é um conto? Eu vou falar de conto para vocês, mas o que é um conto? De uma maneira bem simples e fácil da gente entender, eu trouxe para vocês que o conto é uma narrativa que surgiu oralmente e depois evoluiu para o registro escrito. Então, o conto vem do quê? De contar. Contar histórias. Vocês gostam de contar histórias? Lembram se alguém contava histórias para vocês?
Será que vocês são daquelas pessoas que gostam de se reunir e ficar contando histórias da própria vida ou histórias inventadas por outros autores? A história de hoje, nós vamos com o Lolo Barnabé. Uma história bem interessante que vocês vão conhecer. Então, eu tenho aqui a obra Lolo Barnabé e, de novo, falo para vocês a respeito, olha só, do quê? Das nossas ilustrações. Vejam que cuidado que ela tem em fazer as obras dela, em fazer os escritos dela. E a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar o detalhe da capa. Eu tenho um detalhe na capa, perceberam? Eu tenho esse detalhe e esse detalhe está ali maior para vocês perceberem. Então, eu vou dar um tempo para vocês analisarem o detalhe. Vejam tudo o que vocês conseguirem neste detalhe. Vou dar esse tempo para vocês e eu volto para a gente continuar. Então, analisaram a capa, perceberam ali todos os detalhes que o detalhe da capa traz? Então agora nós vamos pensar sobre isso. Primeira coisa, quantas pessoas compõem a família de Lolo? Quantas pessoas vocês percebem ali? Depois, por que eles queriam mais conforto? Por que será que eles estão querendo conforto? Porque a história do Lolo, eles estão atrás de conforto. Por que será que eles estão querendo mais conforto? O que você observa? O que você pensa? O que poderia dar conforto a eles? O que você acha disso? Vou dar um tempo para você responder essas questões e eu volto já. Então, deu tempo para você pensar a respeito, observar ali as questões? Vamos conferir?
Quantas pessoas compõem a família de Lolo? Quantas será que você marcou aí? Será que você observou que eu tenho aqui, ó, uns pezinhos? Então eu tenho mais uma pessoa ali. Tá escondida, mas eu tenho mais essa pessoa. Então eu tenho ali o quê? 3 pessoas na família do Lolo. E agora, por que eles queriam mais conforto? O que você pensou? Será que eles queriam mais conforto para se sentir melhor? Será que eles queriam mais conforto para viver melhor? Por que será que eles queriam mais conforto? O que você colocou aí? O que você acha disso? E o que poderia dar conforto a eles? Quais coisas poderiam dar conforto? Será que é somente dinheiro que poderia dar conforto? Então agora eu convido vocês a fazerem a leitura comigo da história do Lolo Barnabé. Vamos conhecer? Então acompanhem comigo, vamos lá. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem muito criativo e inteligente chamado Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela também era como ele, criativa e inteligente. Casaram-se por amor, muito amor. Depois da lua de mel, escolheram a melhor caverna da região para morar e logo no primeiro ano de casamento tiveram um filho, o Finfo Barnabé, também criativo e inteligente. Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, sentavam-se todos em volta da fogueira, assavam a carne, cantavam canções e agradeciam a Deus pela beleza da vida. Eram muito felizes, mas nem tanto. Olha só, por que você acha que eles eram muito felizes, mas nem tanto? O que poderia faltar para a família? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito e eu volto para a gente continuar. Então, deu tempo para vocês pensarem a esse respeito, refletir essa questão? Por que será que eles eram muito felizes, mas nem tanto? O que será que aconteceu? O que poderia faltar para a família? Vamos entrar nesse personagem? Vamos fazer parte dessa família do Lolo? Se você fosse da família do Lolo, o que você acha que poderia faltar? Né? Esse mas nem tanto está dizendo ali que está faltando alguma coisa. Vamos continuar? Olha lá. A caverna era úmida. Por essa razão, Lolo e Brisa acharam melhor construir uma casa no alto do morro. Teriam mais conforto e poderiam viver melhor. Lolo, que era muito habilidoso, fez uma casa linda e a família animada mudou-se para lá. Brisa queria que a casa fosse amarela. E Lolo, que amava a esposa e lhe fazia todas as vontades, pintou a casa de amarelo. O tempo passou e eles estavam felizes. Vocês agora? Mas nem tanto. Vamos de novo? Eles estavam felizes, mas nem tanto. O que será que está acontecendo? Por que eles não estão felizes? Vamos continuar para a gente descobrir essa felicidade, se ela vai chegar? Olha só. Brisa não gostava de vestir aquela pele de animal. Sentia frio. Então eles tiveram a ideia de fazer roupas mais adequadas. E como ela também era habilidosa, inventou o vestido. Ficou animada e em seguida inventou o sutiã, a calcinha, a cueca, a camisa, a calça, a bermuda e o pijama. E Lolo inventou sapatos que combinassem. Brisa achou que faltava uma coisa e falou para Lolo. Amor, não podemos deixar nossas belas roupas pelo chão. Você não acha que poderíamos fazer assim uma espécie de móvel para guardar a roupa?
Lolo achou que era uma excelente ideia. Tudo ia ficar mais limpo e inventou o guarda-roupa. Como era muito habilidoso, fez um grande armário de cerejeira, cheio de gavetas, portas e puxadores cromados. Finfo, o filho, adorou. Já tinha um lugar para se esconder quando brincasse de esconde-esconde com o pai. Olha só, todos ficaram felizes. Mas nem tanto. Mais uma vez. Todos ficaram felizes? Mas nem tanto. Continuando. Lolo tinha feito uma bagunça danada para construir o armário e Brisa ficou irritada. Lolo, então, para acalmar a mulher, inventou a vassoura e achou que era melhor já fazer uma oficina longe de casa para não atrapalhar a felicidade do lar. E claro, fez. Então agora, todos ficaram felizes. Vocês? Quero ouvir. Todos ficaram felizes? Mas nem tanto. Vamos continuar? No lar havia problemas. Finfo acordava sempre com o pijama sujo depois de dormir no chão. Brisa discutiu a questão com Lolo e eles acharam que podiam construir uma espécie de coisa assim, de madeira, com 4 pés. Então, o que vocês acham que o Lolo está construindo? Ó, uma coisa assim, de madeira, com 4 pés. O que será que ele vai construir para dar esse conforto? Macia por cima, olha, madeira, 4 pés, macia por cima. Ia ser muito mais confortável a vida deles. Iria melhorar. Lolo pensou bastante, trabalhou muito e inventou a cama. Como todos sabem, Lolo era caprichoso e já inventou a cama com colchão, cobertor e travesseiro. Olha que coisa gostosa. Brisa ficou encantada, principalmente com o travesseiro, que era a coisa mais macia do mundo. E é claro que agora o que aconteceu? Todos ficaram felizes. De novo? Todos ficaram felizes e... Mas nem tanto. Mais uma vez. Como eles almoçavam e jantavam em cima da coisa macia, a cama, estavam sujando muito os lençóis. Lolo, então, inventou a mesa. Claro que agora todos ficaram felizes e... Mas nem tanto. Lembram da nossa capa? Essa é bem a imagem da nossa capa. Olha aqui, a capa do Lolo Barnabé. Lembram aqui da capa? Nós tínhamos esse detalhe, a família reunida em volta da mesa, né? E o Finfo tá ali, bem discreto, escondidinho. Todos ficaram felizes. Mas nem tanto. E a nossa história vai continuar. Pois ele estava cansado de tanto inventar e construir coisas, além de caçar e colher frutas. É claro, né? Não era só construir as coisas. Ele precisava fazer o quê? Precisava também caçar e colher frutas, bastante coisa. Um dia bem agitado. Esse Lolo tem o dia agitado. Lolo e Brisa estavam achando que cozinhar na fogueira dava muito trabalho. E eles não queriam trabalhar tanto. Se inventassem algo mais prático, teriam mais tempo para ficar juntos, se divertir e descansar. Inventaram, então, o fogão a gás. Lavar a roupa lá no rio também era coisa dura. Brisa e Lolo queriam facilitar essa tarefa. Pensaram muito e inventaram a água encanada e o tanque. E já que tinham inventado a água encanada, inventaram logo o banheiro para não ter que ir no mato à noite, no frio. Olha só, deu trabalho. Lolo já trabalhava 8 horas por dia. Isso lembra alguma coisa? Estão lembrando de alguém? Lolo que trabalha 8 horas por dia, né? E muita gente, talvez até você, muito mais, né? Inventando e construindo coisas. E apesar do cansaço, o resultado compensava. O banheiro ficou maravilhoso. Fizeram uma festa com o sabonete.
o shampoo, o condicionador, o creme hidratante, a esponja de banho, o talco, o papel higiênico, o perfume, o mercúrio cromo, o algodão, a gaze, o esparadrapo, o cotonete e etc. E será que tem mais coisa? Lolo adorou o creme, a lâmina de barbear, a loção pós-barba, o barbeador elétrico, o desodorante, etc. Ufa, inventaram um desodorante. Ficaram encantados com a escova de dente, o creme dental, o protetor solar, o colírio e etc. Divertiram-se muito com o pente, a escova, o grampo, o secador de cabelo e etc. E enlouqueceram de alegria com o espelho. Olha, eles ficaram felizes com o quê? Ficaram felizes com o espelho. Olha só. E enlouqueceram de alegria com o espelho. E a alegria nos faz pensar em qual palavra? Em qual? Então, o que nós temos agora? Todos ficaram felizes. Não ouvi. De novo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. E agora? Enlouqueceram de alegria com o espelho? Mas tudo aquilo ainda não estava trazendo felicidade? O que será que está acontecendo? Vamos ver. Lolo tinha tanto trabalho e passava tantas horas por dia fora de casa, inventando coisas para dar conforto e facilitar a vida, que ficava estressado e com saudades do filho, que sempre estava dormindo quando ele chegava. Olha só, o que acontecia com o Lolo? Ele passava horas trabalhando e quando ele chegava em casa, ele não podia nem curtir o filho, porque o filho já estava dormindo. Então, algo deveria ser feito. E vamos ver o que eles resolveram? Então, Lolo inventou o telefone para que eles pudessem se falar diversas vezes por dia. Não é bacana essa invenção do Lolo? Aproximar, o filho durante o dia, mesmo que ele esteja fora. Então, ele criou o telefone para que eles pudessem se comunicar durante o dia. Não é bacana essa solução do Lolo? Pelo telefone, não dava para abraçar, nem beijar. A gente sabe que pelo telefone não dá para abraçar nem beijar. Então, tiveram a ideia de Brisa ajudá-lo na oficina. Assim, Lolo poderia chegar mais cedo do trabalho para abraçar e beijar o filho. Pronto, situação resolvida. O que é que vai acontecer? Todos ficaram felizes, mas nem tanto. O que será que está acontecendo com essa nossa família? O que você está pensando? Você já está imaginando o que pode estar acontecendo? Você já está refletindo? Você está se sentindo na pele do Lolo? Ou na pele da Brisa? Ou mesmo sendo finfo? Que acaba não tendo aquele contato com o pai, o Lolo quer um contato, faz o telefone, mas o telefone não é suficiente. Você está conseguindo viver essas pessoas? Esses personagens? Você é um deles? Quem é você? Você é o Lolo, que trabalha bastante? Você é a Brisa, que vai ajudá-lo? Você é o finfo, que quer brincar? Quem é você nessa nossa história da família Lolo Barnabé, que todos ficam felizes, mas nem tanto? Vamos continuar? Olha só. Brisa e Lolo, à noite, quando chegavam do trabalho, depois de abraçar e beijar o filho finfo, ainda tinham que lavar a louça, a roupa, fazer o jantar, passar pano no chão e ficavam cansados, irritados, briguentos e enjoados de fazer todos os dias aquilo tudo. Professor, eu tô me vendo nessa pessoa aí, porque é bem isso que acontece comigo. Eu trabalho o dia inteiro, pois eu tenho que chegar em casa, lavar a louça, lavar a roupa e muitos outros afazeres. Agora eu tô entendendo, agora eu tô fazendo parte dessa história. Eu estou me vendo nessa história e às vezes eu consigo ver quem? Consigo ver até a minha família. Sua família está aí com você? Perceba, convide eles para fazer a leitura. É gostoso. Se não estiver aí com você, depois você faz o quê? Depois você conta a história para eles. Porque lembra? O conto, ele começou na oralidade, só depois que ele foi escrito. Mas vamos continuar, professor? Eu quero saber, eu estou ansioso. Eu quero saber o que vai acontecer com essa família. Então vamos continuar. Naquele tempo, ainda não tinham inventado a pizza delivery. Acharam que a solução era facilitar as tarefas. Pensaram tanto
que quase fritaram o cérebro quando inventaram de uma só vez. Olhem só, de uma só vez. O liquidificador, a batedeira, a centrífuga, a cafeteira, o espremedor, a garrafa térmica e etc. O micro-ondas, a torradeira, a sanduicheira e etc. A máquina de lavar roupa, o sabão em pó, o detergente, o amaciante, o alvejante, o desinfetante e etc. A geladeira, o freezer, a despensa e etc. Olha quanta invenção, tudo de uma única vez. A máquina de lavar louça, a secadora, o balde, o esfregão, a lata de lixo e etc. O carpete, o aspirador de pó, o tira-manchas, etc. E finalmente, inventaram o fim de semana. Que ninguém é de ferro. Ainda bem que inventaram o fim de semana, não é mesmo? Continuando. Sempre tinha algum aparelho que encrencava, e isso era uma dor de cabeça danada. Eles tinham que levar para a oficina para consertar. Como já estavam acostumados com o conforto, ficavam extremamente irritados e impacientes de fazer as coisas na mão. Além do mais, a família Barnabé agora era chique. Lolo, Brisa e Finfo passaram a achar importante estarem sempre bonitos e elegantes. Olha que mensagem interessante que nós temos, que a nossa autora nos traz. Ficavam irritados por ter que fazer as coisas na mão, né? Fazer manualmente alguma coisa. Será que você é uma dessas pessoas que, por exemplo, quando acaba a energia na sua casa, acabou a energia na sua casa, você entra em pânico porque algumas coisas você vai ter que fazer manualmente, porque não vai funcionar o aparelho sem energia. Então é interessante a gente ir refletindo sobre isso, como eles estão ficando irritados de ter que fazer outras coisas. E continuando, não queriam mais andar de qualquer jeito, com a roupa amarrotada. Não ficava bem. Lola inventou, então, o ferro de passar roupa. Olha só, para não ficarem amarrotados. O Lola inventou o ferro de passar roupa. Depois de todas essas invenções, o que poderia acontecer? Todos ficaram felizes. Mas nem tanto. E agora? Com tudo isso, todos ficaram felizes? Mas nem tanto. Dava um trabalho danado passar a roupa. E Brisa não tinha mais tempo, afinal ela trabalhava fora. E Lolo, dessa vez, não se sabe por quê, não conseguiu inventar uma máquina de passar roupa. Deve ter dado um tilt, né, nas ideias dele. Então o Lolo não conseguiu inventar a máquina de passar roupa, o que seria uma excelente ideia. Concordam comigo? Continuando. Mas é compreensível, porque afinal ele também era humano e às vezes falhava. Lolo ficou deprimido e pensativo, mas a mulher foi compreensiva e arranjou uma solução. Chamou sua prima para vir todos os dias passar a roupa. Era uma ótima ideia, porque ela poderia fazer também as outras coisas na oficina. A prima queria alguma recompensa por trabalhar na casa, e então inventaram o dinheiro e deram para ela um salário. Como era pouquinho, chamaram de salário mínimo. Agora, todos ficaram felizes? Todos ficaram felizes? Mas nem tanto. Finfo ficava sozinho o dia inteiro, sem a mãe nem o pai por perto. Sentia-se infeliz, não tinha com quem brincar, já que a prima de Brisa também só ficava cuidando da casa. Então Lolo e Brisa inventaram a televisão, o sofá e o controle remoto. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Vamos pensar um pouquinho? Para você, o que estaria faltando para que eles fossem totalmente felizes? Pense aí na nossa história. Veja tudo que já foi inventado. O que estaria faltando para que eles ficassem mais felizes? Vou dar um tempo para você e eu volto já.
Então, pensou a esse respeito? E vamos ver se aquilo que você pensou acaba aparecendo no texto? Olha só. Eles chegavam à noite tão cansados do trabalho, e o Finfo querendo brincar, e eles querendo descansar, que acabavam brigando. Depois também, cansados de brigar, sentavam-se todos na frente da televisão e ficavam hipnotizados e mudos, como sacos de batata. A família Barnabé sentia que aquilo não estava bom. Havia alguma coisa errada naquela história, mas era difícil entender o que é que estava errado. A situação parecia um grande nó. Lolo e Brisa pensaram logo em inventar mais alguma coisa, mas pela primeira vez não sabiam o que fazer. E, na verdade, pela primeira vez, também perceberam que não era o caso de inventar mais nada. Então eles foram para o quintal, acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela, muito tristes, buscando uma saída. Olhando para o fogo, entenderam que eles mesmos tinham criado aquela situação. E agora? E ficaram muito infelizes. Mas nem tanto, gente. Eles estão infelizes. Mas nem tanto, não tomou conta deles ainda? Vamos pensar um pouquinho? O que teria acontecido que deixou Lolo e a família infelizes? Vou dar um tempo para você e eu volto para a gente terminar. Então, pensou a esse respeito o que deixou ali a família infeliz, Lolo e a família infelizes? Lolo contou uma história e Finfo contou outra. Brisa entoou uma canção e lembrou-se de fazer algo que havia muito tempo não fazia: agradecer a Deus pela beleza da vida. Finalmente entenderam que, se eles mesmos tinham feito aquela armadilha, eles mesmos poderiam desfazê-la. Eles eram bem criativos e inteligentes. E assim acaba a nossa história. Percebeu que a história possui poucos personagens? Nós temos ali só o Lolo, a Brisa e o Finfo. Reparou que os personagens não possuem características físicas? Não é detalhado como são esses personagens? A gente tem uma ideia pela ilustração. Verificou que a narrativa gira em torno de um único enredo, que é a questão de inventar as coisas e, mesmo tendo muitas coisas, não ficarem felizes? Por que isso? Essas são algumas das características do gênero conto. Aos poucos, muito aos poucos, iremos nos aprofundar e entender mais sobre esse gênero. E é delicioso ler um conto, não é? Gostaram da história do Lolo Barnabé? Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para assistir a nossa próxima aula e aqui eu me despeço. Até mais!